Olá pessoal, eu sou o pastor Dudu. E eu sou a pastora Vanessa. E o DR está de volta essa semana com mais uma mensagem da série As Bem-aventuranças. É isso aí, fique ligado que o DR está começando. É isso aí, pessoal. Bem-aventuranças, né? Bem-aventurado significa feliz, sabia disso? Feliz. Essa série é a receita do próprio Jesus para a felicidade, né? Então, Jesus falou ali no sermão tanto de coisa que era pra gente ser feliz. Só que esse de hoje, Du, é assim, né, meio contraditório. Quem não entende muito, quem não estudou, nunca estudou sobre esse assunto, vai até achar contraditório esse tema, porque hoje o tema é bem-aventurados que choram. Olha aí. Então é feliz os que choram, né? Como pode, né? Ficar chorando o tempo todo. Será que é isso que Jesus está falando? Não, essa passagem é muito legal porque ela dá uma falsa ideia de que é feliz quem está sofrendo, né? Mas esse sofrimento aqui, ele não tem a ver com uma perda, com uma dor, né? Ai, perdi meu pai. E tem gente que usa esse versículo falando, né? Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Aí você tem alguém triste, aí fala, oh, bem-aventurados, o Senhor falou que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não é bem isso, não né? Não é bem por aí. Essa bem-aventurança aqui, ela tem a ver, feliz é aquele que reconheceu que é um pecador. E aí ele chora de arrependimento. Olha que interessante, é você se arrepender profundamente ao ponto de se tornar uma dor. E aí sim, você vai ser bem sucedido nisso, porque você realmente reconheceu a sua condição de pecador e agora você está realmente arrependido e não com remorso. Porque uma coisa assim, a gente pode ficar triste por várias coisas. Então a tristeza aqui não é o foco, porque a tristeza ela vem, faz parte da vida a tristeza, assim como faz parte dos momentos bons. Tem os momentos ruins e os bons. E a tristeza ela chega uma hora, né? Perde o namorado, aí bate o carro, fica triste porque não saiu alguém promoção tá no emprego, alguém está doente. São tristezas, mas todas essas podem levar ao choro. Mas a questão aqui não é o choro, esse tipo de choro. É o choro do arrependimento genuíno e autêntico. É daquela pessoa que reconhece. E aí, lembra que a gente falou no último programa, se você não assistiu, né? Tenta assistir lá o último programa, que foi o primeiro da série Bem-aventuranças. E aí a gente falou que era a base. Por quê? Somente os humildes de espírito conseguem reconhecer que são pecadores. Exatamente. Então, por isso que Jesus começa falando assim, bem-aventurados humildes de espírito. Depois ele vai, bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Então, a gente só consegue reconhecer a nossa necessidade de Jesus, né? Verdadeiramente que somos pecadores e carentes da graça de Deus, se a gente, então, primeiro é humilde de espírito. E olha que legal, Paulo escreveu na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 7, ele fala assim, olha que interessante, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por essa causa. Então, o arrependimento que você sofreu não foi mal para você, foi bom. Porque ele te levou a mudar. Ele produziu fruto bom. A mudança. Então Paulo fala assim, pois vocês se entristecerem como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por essa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não o remorso. Então Paulo estava ensinando para aquele povo que a carta que ele mandou para eles era dura. Estava dando uma advertência muito séria, mas ela provocou uma mudança. Então, ele não ficou triste porque eles se entristeceram, mas ele viu que a tristeza deles era boa, porque ela provocou mudança. Mudança. Então, é esse tipo
de choro que Deus quer ver na nossa vida. E aí, gente, a gente está aqui num programa, né, que fala sobre desenvolver relacionamentos. Sobre desenvolver relacionamentos. E esses relacionamentos, sendo desenvolvidos, precisam de ter mudança. Isso. Se a gente está andando por um caminho que a gente vê que não é um caminho bom, eu, Eduardo, a gente aconselha muitos casais. Todos os dias passam alguns casais por nós, né? A gente vai conversar e a gente conversa com esses casais e a gente conversa a primeira vez e mostra a palavra e fala, vocês estão andando assim, a palavra diz para andar assim, então por isso vocês estão colhendo esse fruto, então vamos mudar e tal. Aí quando a segunda vez, quando a gente vai conversar com o casal, a gente já quer ver se eles estão praticando essas mudanças, conforme a palavra de Deus fala que eles têm que andar, e não mais o caminho antigo. E aí, se eles estão andando pelo caminho que eles costumavam andar, a gente fala, gente, vocês não vão ter resultado, porque vocês estão andando pelo mesmo caminho que vocês estavam andando antes. Então, vocês têm que andar pelo outro caminho. Só que qual é a dificuldade dessas pessoas? É porque elas não se arrependeram, elas não viram que realmente tinham que mudar. Qual que é a dificuldade? Ou não reconheceram o erro, né? Ou não reconheceram o erro. Qual que é a dificuldade do marido que trata mal a esposa? Ele não reconheceu o erro e por isso ele continua tratando mal. Às vezes ele tem dificuldade de tratar bem porque ele não se arrependeu, não teve fruto de arrependimento. E é isso que a gente precisa de analisar no nosso relacionamento, ver se a gente está tendo realmente frutos de arrependimento, ver se a gente está tendo realmente buscado a Deus para essa mudança acontecer, né? Isso. Porque senão a gente vai continuar andando pelo mesmo caminho, porque a gente não se arrependeu, a gente não se arrependeu das obras antigas. E é legal que esse texto não é só assim, bem-aventurados os que choram. Ele fala assim, pois serão consolados. Então o consolo não é passar a mão na sua cabeça, ô filhinho, vai passar a dor, não. O consolo é a promessa da salvação. O consolo para o arrependido é a promessa de que, não fica triste não, que a salvação está aí. O seu motivo de tristeza já foi resolvido. Então a consolação está presente na vida de quem chora por um arrependimento genuíno. É plano de Deus a nossa alegria. Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o motivo da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa consolação. Então, que você está aí, às vezes, preocupado com picuinha dentro do relacionamento, você está deixando de ser Jesus dentro do seu relacionamento. Porque não é só para o homem ser Jesus, a mulher também tem que viver a vida nova de Cristo na vida dela. Então, o casal tem que refletir quem Jesus é na vida deles. Por isso que é tão lindo o relacionamento. É onde a gente pode crescer e mostrar se a Bíblia está fazendo resultado na nossa vida, se a palavra de Deus tem mudado o nosso coração. Porque é ali, né, nessa intimidade de relacionamento que a gente vai ver realmente os frutos, porque a gente não vai conseguir sustentar o tempo todo uma máscara. E é muito diferente, é bom você ter falado isso. Tem pessoas que choram depois de serem descobertas no erro. Esse não é o choro de arrependimento. Esse é o choro do remorso. O choro do arrependimento é o que te leva a confessar um pecado para o outro que estava te entristecendo o coração de Deus. Esse é um choro de arrependimento. A pessoa que foi descoberta no pecado, ela pode chegar a se arrepender. Né, amor? Pode. Então ela pode se arrepender, mas não quer dizer que ela foi descoberta ali e ela está chorando porque ela foi descoberta. Mas esse choro não é o choro do arrependimento, é o choro da descoberta do erro. O choro do arrependimento, ele leva a mudança. Como que a gente vai saber se a pessoa realmente está arrependida, se ela está mudando? Então, quando os casais chegam pra gente com um casamento todo bagunçado, né, com um relacionamento, seja no namoro, no noivado, todo bagunçado, e a gente fala assim, gente, vocês têm que mudar de vida. E eles não mudam de vida, continuam nas mesmas práticas. Continuam na mesma, a gente fala, então vocês não entenderam. Não se arrependeram, vocês não entenderam. E não é isso que Jesus quer, não é regrinha, não é assim, pode isso, não pode isso, tem que fazer assim, não é isso, é o coração, isso. É o coração. É o arrependimento que leva à salvação, né? Então a gente precisa entender essa prática na nossa vida, ela tem que ser diária. Porque esse choro é quando a gente erra. O choro aqui é quando eu fiz mal para a Vanessa, isso volta para mim em forma de decepção. Então eu tenho que chorar e me arrepender do que eu fiz e consertar com ela e com Deus. É uma coisa que tem que ser a vida do cristão, do casal cristão, daqueles que caminham juntos, nem só no casamento, na família. Né? A sua família precisa haver esse perdão. O choro dentro da família de arrependimento tem que ser verdadeiro. Tem que ser um choro que leve a uma mudança de postura, mudança de conduta dentro de casa. Então,
gente, não é ficar chorando e lamentando, né? E, ai, meu Deus, e isso, aquilo. Tem gente que fica chorando assim, achando que vai alcançar alguma misericórdia de alguém. Às vezes não, às vezes se você está numa postura assim, de ficar chorando o tempo todo, às vezes as pessoas vão ficar até assim com você, né? Porque não é isso que vai, é você ser diferente. E às vezes você ser diferente é você acordar naquele dia e falar assim, esse dia eu vou viver para a glória de Deus. Então esse dia eu vou me alegrar no Senhor, eu vou ter postura diferente, eu vou ter atitudes diferentes, porque eu quero viver uma vida diferente. Eu vou examinar a palavra, vou ver o que a palavra tem para mim, né? Eu pesquisei no original, o significado desse choro aqui é o mesmo choro da dor da perda. É quando morre alguém e seu coração fica doendo. Luto. É um luto, é você viver uma dor muito profunda por causa de reconhecer o seu pecado. Nossa, e isso não é forte, fácil, né, gente, porque a gente precisa olhar para o nosso dia a dia, a gente é humano, a gente é falível, a gente erra, infelizmente a gente erra. Mas quando a gente errar, que haja, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele se arrependia era algo genuíno, tanto que ele escrevia os salmos depois, quando ele pecava e ele escrevia, a minha alma era uma coisa de dentro, que saía para fora, assim, era um reconhecimento verdadeiro de que precisava mudar. Então esse é o coração que você tem hoje aí na sua vida, que precisa mudar, um coração talvez esteja duro, que fica igual a Vanessa falou, que você fica, amanhã eu melhoro, amanhã eu melhoro. Querido, é tempo de chorar. É tempo de se arrepender de verdade. Tem coisas que a gente não pode deixar para amanhã, porque a gente não tem o dia de amanhã. O pastor Mar sempre fala isso com a gente. Você tem o dia de hoje para viver. Então vive arrependido dos seus pecados. Conserte sua vida diante de Deus hoje. Coloca o coração diante de Deus. Se seu casamento está ruim, pede perdão, conserta um com o outro. Eu creio que Deus pode fazer isso. Quem sabe esse DR não é um alerta para alguém que tenha vivido aí uma vida dupla, né? Que está vivendo, às vezes, em adultério. Quem sabe esse DR não é para você, para abrir seu coração diante do Senhor, né? Rasgar seu coração e se arrepender e mudar de vida, porque o Senhor é um Deus de recomeço. Amém. E Ele tem um recomeço para a sua vida, Ele só precisa que você se arrependa das suas antigas práticas e mude, né? E ande, decida andar conforme a palavra de Deus diz para a gente andar, porque ela é o nosso manual de conduta em todas as áreas da nossa vida. E aí sim você será feliz, você será bem-aventurado. Que Deus te abençoe. O DR de hoje vai ficando por aqui, né, amor? É isso aí. Um beijão, que Deus abençoe e que você não se esqueça. A gente está estudando as bem-aventuranças, Mateus 5, do 1 ao 12. Então, segue com a gente. Até a próxima. A gente te espera em nome de Jesus. Até Beijo. mais, gente.